Às vezes, quando nós estamos enfrentando obstáculos, dificuldades, problemas na vida, a gente começa a se perguntar: será que eu estou fazendo algo de errado? Será que falta eu fazer mais, trabalhar mais, estudar mais, ser uma pessoa melhor? Será que é isso que está faltando? Será que falta eu ser mais generoso, mais generosa? Será que eu devo buscar ser uma pessoa boa, uma pessoa mais amorosa? De alguma forma, algo bom falta em mim? Será que eu tenho que mudar alguma coisa em mim, no meu jeito de ser, no meu jeito de agir, no meu jeito de falar? Será que humanamente falta algo que aos olhos de Deus Ele reprova e por isso Ele está permitindo que eu passe por este problema, por esta dificuldade? Será que é este o ponto? Será que é esta a percepção da verdade? Eu tenho que fazer bons olhos, eu tenho que ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana aos olhos de Deus. É assim que Deus julga aqueles a quem Ele dá o seu reino? Será que eu tenho, como ser humano limitado que sou, condições de ser boa? Será que eu tenho condições de fazer boas escolhas sozinho, sozinha? Será que eu sozinha consigo amar o meu próximo? Consigo amar os meus inimigos? O ser humano tem esta capacidade? Não, não tem. É por isso que Jesus disse nas suas passagens que nós, para irmos para o reino de Deus, nós precisamos nascer novamente. Eu não lembro certinho aqui a passagem para falar para você, mas eu sei que está lá. Você pode pesquisar na internet e encontrar. Jesus disse a uma pessoa que perguntou para ele, né? Mais ou menos assim, tá, gente? Não é exatamente com essas palavras. Vou falar da forma que eu me recordo. Uma pessoa perguntou para Jesus: mas mestre, como faremos para entrar neste reino, fazer parte do seu reino, do seu rebanho? E Jesus disse: em verdade vos digo que você terá que nascer novamente. Vocês precisam nascer novamente. E a pessoa não entendeu, né? A pessoa inclusive perguntou: mas eu teria que voltar para o útero da minha mãe, né? A pessoa não conseguiu captar. Então Jesus disse pra gente nessa passagem que nós teríamos que nascer de novo. O que ele estava querendo transmitir? Que nós, enquanto humanos, não conseguimos alcançar este reino de Deus com as nossas propriedades, qualidades humanas. Não conseguimos amar o próximo, perdoar 70 vezes 7, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todos os ensinamentos que Jesus deixou é impossível para o ser humano seguir, entende? Enquanto você ver a si mesmo como um ser humano, como uma pessoa de carne e osso, você não vai conseguir seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo, porque são impossíveis para a mente humana, são impossíveis para a mente carnal, que é limitada. O ser humano, ele é naturalmente egoísta. E quando você conseguir entender isso e aceitar que é assim, o peso vai sair dos seus ombros. Você vai conseguir entender por que as pessoas agem de certa forma, por que certas coisas estão no mundo. E Jesus disse isso: o meu reino não é deste mundo. O que ele queria dizer com tudo isso que ele deixou, com tudo isso que ele passou para a gente? Que para você andar com Deus, para você captar a presença de Deus, do Espírito Santo, você precisa nascer de novo. Ou seja, você precisa deixar o seu lado humano morrer para você nascer do Espírito, de uma visão espiritual. Você precisa compreender que você não é humano, você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Quando a gente acredita que tem que ser feito algo para merecer o retorno do bem para você, quando eu acredito que depende dos meus atos, da bondade do meu coração, dos meus pensamentos positivos, quando eu acredito que depende disso o meu bem-vindo de Deus, a minha graça, quando é nisso que eu acredito, eu estou acreditando na carne, eu estou acreditando na crença em dois poderes, na crença do bem e do mal. E aí eu estou me colocando automaticamente na lei do karma,
na lei de causa e efeito. Eu preciso fazer algo para que esse algo me traga um efeito. E com Deus, gente, isso simplesmente não existe. Não é isso. Não é algo que você faça. Não é o quanto você doou de alimentos, de roupas. Não é o quanto você foi caridoso, caridosa. Não é isso. E eu aprendi muito sobre isso com o Joel Goldsmith. Muito. E aquela passagem que tem no Evangelho, onde Jesus levou o ladrão que estava ali na cruz, ao lado dele, levou para o céu naquele mesmo dia, aquilo clarificou plenamente para mim. Então, ali ao lado de Jesus estava um ladrão, um criminoso, julgado e condenado à morte. E Jesus levou para o reino dos céus naquele mesmo dia aquele ladrão, culpado, julgado, condenado à morte. Estava ali, uma pessoa que diante da visão da sociedade, uma pessoa má, roubou algo de alguém, algo que não pertencia a ele, e Jesus o levou para o céu. E o que este ladrão fez? O que este ladrão fez? Ele fez caridade? Não. Ele voltou para a sociedade e fez boas ações? Ele perdoou as pessoas, buscou o perdão das pessoas? Ele buscou ser um homem bom? Não, ele não teve nem tempo disso, não teve nem tempo para fazer isso, né? Ele já estava ali na cruz, diante da morte, né? A morte já era iminente para ele. Então não havia nem tempo para ele ter boas ações, para ele se tornar um ser humano bom, né? A única coisa que este ladrão fez foi reconhecer a presença de Deus. Ele reconheceu que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Salvador, que Jesus era Deus, que a presença de Deus estava ali diante dele. Foi só isso que ele fez. E ele foi para o reino dos céus. Então, essa reflexão sobre esta passagem vai mudar muito a sua visão das coisas. Então, quando você vai fazer algo achando que aquilo vai te salvar, aquilo vai te tornar uma pessoa melhor diante dos olhos de Deus, não vai, não vai. E eu também aprendi que quando você se liberta de achar que você tem que convencer Deus, convencer alguém da sua bondade, do seu merecimento, você realmente está puro para ir a Deus. Porque aí você não está agarrado a nada, você não está dependendo de nada. Você entendeu que você só depende de reconhecer esta presença. Você desiste da luta por mudar algo, inclusive você. Quando nós alcançamos a presença de Deus, quando a gente entende, sente, vive nessa presença, é Deus quem canaliza a bondade através de você, entende? Então é o contrário. Primeiro você vai ao reino de Deus e depois a bondade será como um fruto em você. Eu passei muito por isso quando eu tinha meus 16 anos, eu perdi meus pais. Fiquei órfã muito novinha. Então, com 16 anos eu já não tinha meu pai. Poucos meses depois a minha mãe também faleceu e ficamos eu e mais 3 irmãos sozinhos por conta própria. E gente, era uma dor tão grande, uma tristeza tão profunda que eu me perguntava, né, dentro do que eu conseguia entender, eu acreditava que eu tinha feito alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo eu entendia que eu era uma boa menina, uma boa filha, estudava, fazia tudo direitinho, não dei dor de cabeça para os meus pais. Então eu não conseguia entender por que eu estava passando por um sofrimento tão grande, por uma dor, uma perda tão grande, né? E muitas vezes eu acreditava nisso, que faltou eu fazer mais, faltou eu ser uma pessoa melhor, uma filha melhor. E hoje eu entendo que não é nada disso. Não tem como a gente merecer a graça de Deus. Você não tem como invocar Deus, você não tem como fazer Deus mudar de ideia, nem contra você e nem a favor, porque Deus é uma presença. A verdade é que você deve buscar, compreender, sentir esta presença divina, a presença do Eu Sou, a presença da graça divina em tudo, em todos, no mais alto grau que você conseguir. Independente de quem você é como ser humano hoje, do jeitinho que você é, todo errado, com maldade, com bondade, com todas as qualidades e defeitos, né, na visão humana que você tiver. Deus não espera que você se mude todo, se conserte todo, né,
dentro do conceito humano, para aí então você ir buscar a Deus. É o contrário. Primeiro você busca esta presença, você busca praticar esta presença, viver nesta presença de perfeição e harmonia que Deus é. Você permite, você entra num estado de receptividade. E aí, quando a presença de Deus preenche a sua mente, Joel Goldsmith chama isso de mente imbuída da verdade. Você preencheu todo o seu ser com a presença do Espírito Santo, com a presença do Eu Sou, com a presença de Deus. Aí, Deus é quem faz nova todas as coisas. Deus te fará uma pessoa nova. Não é a partir da sua percepção humana, é o contrário do que geralmente a gente aprende. Primeiro você realiza Deus dentro de você, dentro do seu ser. E a partir daí, Deus vai comandar a sua vida. Deus vai viver a sua vida. Então, Joel Goldsmith fala muito isso também nos livros dele. Ele fala assim, que os 10 mandamentos são para o ser humano. Quando a pessoa não está ainda vivendo na presença de Deus, ela precisa dos 10 mandamentos para ter um norte, para ter uma direção. Porque quando a pessoa está realmente vivendo na presença do Espírito Santo, ninguém precisa dizer para ela, olha, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode cobiçar as coisas alheias, você não pode ter inveja, você não pode prejudicar o outro, você não pode caluniar o outro, você deve perdoar. Então, quando a pessoa tem a mente imbuída, né, por essa presença, por esse Espírito de Deus, você não precisa dizer isso para ela, é eminente a ela, né? Já está implícito, já vem tudo embutido. Entende como é que funciona? Então, primeiro, e Jesus falou isso pra gente, né? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Por quê? Tudo vem dessa fonte, tudo que é de bom, harmonioso, o perdão, o amor, a felicidade, a alegria sem medida, o amor incondicional, tudo isso vem a partir desta fonte que é Deus. Somente Deus pode amar de verdade, somente Deus pode perdoar de verdade. Como ser humano, a gente não consegue fazer isso. Você precisa primeiro realizar esta presença e todas as outras coisas virão como consequência. Então, não se preocupe em ser uma pessoa melhor, não se preocupe em fazer coisas boas, não se preocupe em mudar você como ser humano. Preocupe-se em elevar a sua espiritualidade, o seu grau de percepção da presença, da onipresença de Deus. Tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!